Então, como que a gente classifica as biotitas? Como que a gente classifica as micas de maneira geral? Quimicamente. Se nós precisarmos fazer uma análise mais sofisticada, a gente vai para a química e a gente consegue identificar os elementos que fazem parte dos sítios octaédricos, dos sítios tetraédricos e assim por diante. E as micas e biotitas, de maneira geral, né, todas as micas, né, são muito importantes para determinar ambientes geotectônicos em relação à paragênese de granitos, por exemplo. Então eu trago esse diagrama químico ternário só como um exemplo para mostrar para vocês como a composição química de micas em geral, mas sobretudo biotitas, consegue nos ajudar a definir campos tectônicos de estabilidade de granitos, por exemplo. Mas as utilidades são, assim, muito maiores do que esse exemplo que eu estou citando. Eu só trago para vocês terem, assim, uma noção de que a composição química desses minerais é muito importante. O estilpinomelano é outro mineral do grupo dos filosilicatos. Ele é um filosilicato com uma estrutura meio confusa, mas ainda assim se assemelha à estrutura cristaloquímica dos filosilicatos, obviamente. Opticamente, ele é parecido com a biotita, mas ele tem uma clivagem em duas direções, embora uma delas seja muito boa e a outra não é tão boa assim, né? E você vai encontrar esse tipo de mineral, sobretudo em rochas metamórficas, ricas em ferro e magnésio. Então vocês veem nas imagens que os cristais de estilpinomelano tendem a ser alongados, ripiformes, muito semelhantes à biotita, então com essas cores, né, castanho, vermelho e por aí vai. Muitos têm esses formatos de agulhas circulares. Então se a gente mudar o slide, a gente vai ver uma imagem com cristais de estilpinomelano que são bem menos didáticos, digamos assim, porque esse é o tipo de feição de cristais de estilpinomelano mesmo. Se vocês tiverem uma noção de que a rocha é metamórfica, se vocês tiverem uma noção da paragênese e vocês se depararem com esse tipo de feição, cristais com relevo médio a alto, hábito acicular, cores castanho, avermelhado e por aí vai, vocês podem já fazer um diagnóstico de que talvez vocês estejam na presença de cristais de estilpinomelano. O talco, ele é muito semelhante à muscovita, que é aquela mica branca que a gente comentou anteriormente, e a pirofilita, que é aquele filosilicato bem aluminoso. Isso, sobretudo, no que diz respeito às suas características sob microscópio óptico. Mas existem algumas diferenças. Então, por exemplo, o 2V do talco é muito pequeno. Vai até no máximo 30 graus. Então já é uma característica muito interessante da gente ter em mente quando a gente está descrevendo uma rocha e a gente não tem certeza se aquele mineral é uma mica branca ou um talco. E onde que a gente encontra o talco? Em rochas metamórficas. O talco é um mineral que a gente encontra em rochas metamórficas. Então, saber a paragênese, saber a origem da sua rocha, já ajuda você fazer algumas análises a respeito do tipo de mineral que você está trabalhando. Nem sempre descrição de minerais ajuda a identificar a rocha. Algumas vezes, a rocha nos ajuda a identificar o mineral. E esse tipo de conhecimento é útil em inúmeras áreas da ciência. Então, quando a gente vai trabalhar com talco, vocês vão prestar atenção em uma característica que eu acabei de mencionar, que é o ângulo 2V. Olhem essas imagens que eu trago para vocês, como é interessante. O talco, como membro dos filosilicatos, é biaxial. Então, as isógeras, elas se assemelham nessa imagem àquela cruz típica de minerais uniaxiais. Mas se nós girássemos a platina, as isógeras iriam se desvencilhar, gerando aqueles dois braços com ângulos. E no caso, o ângulo 2V é muito pequeno. Então é por isso que se assemelha a características que a gente encontraria em minerais uniaxiais. Mas isso acontece porque um ângulo muito baixo, próximo de zero, também é um ângulo reto. Então vejam que é interessante a gente ter esse tipo de característica, esse tipo de informação em mente, só para tirar a dúvida, caso vocês estejam trabalhando com um mineral e não tenham certeza se realmente é um talco. E só para terminar o raciocínio,
o sinal óptico dele é negativo, dos cristais de talco. Então aqui está as características, tudo que vocês queriam saber sobre o talco. Aqui tem outros tipos de mineral, fiquem à vontade para olhar no tempo de vocês. A clorita é um grupo, como eu já falei, ela não é apenas um mineral, ela tem aquela estrutura cristaloquímica diferentona que a gente já conversou anteriormente, e o grupo da clorita caracteriza-se principalmente por uma modificação aí na composição química e nos sítios catiônicos específicos, e a gente tem vários membros do grupo, mas os mais comuns e conhecidos são o clinocloro, a penina, a chamosita, mas não são os únicos. Nas imagens, eu trago para vocês algumas características típicas da clorita. Então, vocês têm aí uma cor que pode puxar para um verde, nem sempre, mas pode puxar para um verde. Vocês têm uma cor de interferência que nós chamamos de Berlin Blue, é uma cor de interferência típica da clorita, dos membros do grupo da clorita. Aqui uma imagem com mais detalhe de um cristal subédrico euédrico de clorita, então cores meio esverdeadas aqui, né? E quando vocês inserem o analisador, uma cor de interferência do tipo Berlin Blue, então vocês conseguem identificar com muita mais certeza que realmente é uma clorita. Nem sempre isso vai acontecer e esse nome foi dado por alguém em algum momento, em algum lugar. Então é uma feição característica, típica da clorita. Aqui imagens mais didáticas, né, de livro, né, com cristais de clorita ali, vocês veem que os planos de clivagem foram canalizando processos de alteração, então a clorita aqui se transformou, a clorita foi alterada para minerais opacos, é um exemplo aí de um tipo de mineral que não é um filosilicato, no entanto, os filosilicatos são submetidos a processo de alteração que pode gerar esses minerais. A cor de interferência Berlin Blue típica, né, um azul tradicional. Nós temos aqui nessa imagem à direita cristais de clorita com essas cores de interferência, esse jogo de extinção típico que parece assim leque, parece um mosaico, a depender assim de como vocês queiram classificar. Essa extinção também é típico, tá? Nem sempre vai acontecer, mas é uma das características que a gente usa em determinadas situações para identificar a clorita. Aqui está as características da clorita. Fiquem à vontade. Vejam que a serpentina está aqui do lado. Vamos ver ela agora. A serpentina é um grupo composto por antigorita, crisotila e lisardita. Então, a serpentina é um grupo de minerais. Nós não conseguimos diferenciá-los, mas nós conseguimos identificar que são minerais do grupo da serpentina. Porque os cristais de serpentina, sobretudo, se formam a partir da alteração de outros minerais. E os formatos ou a morfologia pode lembrar uma ampulheta ou uma cruz de malta. Então, vai depender muito do olhar do observador, mas o interessante da serpentina é exatamente o que eu mencionei anteriormente. São cristais que geralmente ocorrem a partir da alteração de outros tipos de silicatos. E a serpentina tem uma característica interessante que ela tem um relevo muito baixo. Então, olhem essas imagens aqui em nicóis paralelos, que interessante. Você tem ilhas de relictos de minerais que ainda sobreviveram, né? Sobrevivem, né? Até hoje, né? Ao processo de alteração, mas todo o seu redor você tem aí digamos assim, quase uma matriz de cor meio amarelada, assim, castanho bem claro, com relevo super baixo comparado a esses relictos. A serpentina é muito fácil de identificar nesse tipo de situação. E a nicóis cruzados, vocês identificam que, na verdade, esses relictos de minerais aqui são cristais de olivina. A olivina, vamos ver mais para frente, é um mineral do grupo dos nesosilicatos, é rica em ferro e magnésio, e os membros do grupo da serpentina são ricos em ferro e magnésio. Então, obviamente, é possível formar serpentina, membros do grupo da serpentina, a partir de processos de alteração na olivina. Aqui nós temos no centro da imagem à direita um mineral que ainda não vimos, vamos ver em módulos mais para frente, mas notem como o relevo
é muito baixo da serpentina, cores meio amareladas, acastanhadas. Quando a gente cruza os nicóis, vocês têm essa extinção complexa, a depender do observador, mas acreditem, quando vocês observam cristais de serpentina em lâmina, vocês nunca mais vão esquecer como que é a morfologia, como que é o aspecto da serpentina em lâmina. Mais exemplos de minerais do grupo da serpentina para vocês observarem, vejam as características de alteração, vejam as características de morfologia, observem aí as características que vocês utilizariam para identificar os membros do grupo da serpentina. Lembrando que a gente sempre, em mineralogia óptica, a gente só se refere à serpentina por esse mesmo nome, serpentina, porque não tem como a gente diferenciar em lâmina os membros do grupo. Então aqui estão os membros do grupo, então vejam que os relevos tendem a ser baixos, as birrefringências tendem a ser baixas, e aí vocês têm outros tipos de características. A cor pode ser até verde, dependendo do tipo, dependendo da espécie de serpentina. Mas, geralmente, cores claras, cores meio desmaiadas, assim, vocês conseguem identificar rapidamente que vocês estão trabalhando com um mineral do grupo da serpentina. E os argilominerais. Então, estamos nos encaminhando para o fim da aula. Os argilominerais, eu vou falar rapidamente, porque ele é um subgrupo dos filosilicatos, que tem um monte de espécies caracterizados a partir de inúmeras feições, mas a gente já tem condições de trabalhar com o membro dos argilominerais apenas pelo fato deles serem um subgrupo dos filosilicatos. Então, a gente tem aqui argilominerais do tipo 1:1, argilominerais do tipo 2:1. Assim como a gente tem argilominerais dioctaédricos e argilominerais trioctaédricos. Todas essas caracterizações e divisões não são novas para vocês, porque vocês acabaram de aprender. E vocês podem aplicar elas ao grupo dos argilominerais. Nós temos aqui alguns outros argilominerais que são diferentões, que são os argilominerais fibrosos. Eles têm características, obviamente, semelhantes aos argilominerais e filosilicatos, mas eles têm morfologias fibrosas, né? Eles lembram fibras, agulhas, que são, antigamente chamava tapulgita, hoje chama de paligorsquita, e a cepiolita é a mais comum desses aí. Se vocês quiserem matar a curiosidade de ver a serpentina em microscopia, acessem esse link. Se vocês quiserem ver um argilomineral em microscopia, acessem esse link. Porque os argilominerais são caracterizados por terem um tamanho, uma granulometria inferior a 2 micrômetros. Isso quer dizer que nós não conseguimos identificar os cristais individualmente em microscopia óptica. Isso significa que nós não conseguimos identificar os argilominerais propriamente ditos em lâminas. Então, quando eu falo, se vocês quiserem ver a caulinita em lâmina, vocês podem ter certeza que vocês estão observando um argilomineral que é classificado como caulinita, mas foi classificado utilizando-se de outras técnicas analíticas. Não apenas a microscopia, porque a microscopia não tem capacidade para diferenciar os argilominerais. O máximo que a gente pode fazer é, olha, esse aspecto, essa morfologia, essa cor, esse hábito, essa paragênese, talvez seja um argilomineral, mas é o máximo que a gente pode fazer. Se quiserem ver a serpentina e a caulinita, assim, a identidade, né, CPF, carteirinha de vacinação em dia, vocês podem acessar esses links que vão levar vocês ao microscópio virtual, que por sua vez tem amostras aí ricas nesses minerais. O grupo dos argilominerais são divididos utilizando os tipos de estrutura, são divididos utilizando os tipos de componentes que estão nos sítios octaédricos, também são divididos em função dos principais cátions interfoliares, e daí vem um monte de outras características que eu não vou me debruçar aqui com muito mais tempo, porque se vocês quiserem, vocês podem procurar no tempo de vocês, ou podem vir pedir para mim também, porque eu trabalho com argilominerais, mas são análises muito mais sofisticadas, muito mais aprofundadas
em relação a esse grupo específico. Os argilominerais eles têm características tão incomuns, eles têm utilidades na indústria também tão incomuns, que muitas vezes a gente acaba se aprofundando nesse assunto e nem lembra que está trabalhando com filosilicato. Mas para a nossa aula, o nosso curso de mineralogia, argilominerais fazem parte do grupo dos filosilicatos. E aqui temos algumas imagens em lâmina. Eu sei e eu posso afirmar para vocês que esses cristais meio vermiformes, aqui à esquerda, de cor castanho, são de fato cristais de esmectita, porque foram feitas análises após essa análise óptica, né? E eu consigo dizer para vocês que é esmectita. Mas vejam que nesse estágio nem eu consigo dizer para vocês que tipo de esmectita é, porque dentro do grupo dos argilominerais nós temos o grupo das esmectitas, que por sua vez é composto por inúmeros outros minerais. Então, nós podemos fazer alguns tipos de análises que nos levam a esse tipo de conclusão, mas por enquanto é o suficiente eu mostrar, exemplificar para vocês como que é o aspecto de um argilomineral em lâmina. Aqui na direita nós temos cristais no centro de esmectita. Essas porções verdes aqui são um mineral do grupo das micas, que a gente chama de celadonita. A celadonita não é um argilomineral, a celadonita é um membro do grupo das micas, mas todos aqui fazem parte do grupo dos filosilicatos, então ninguém briga aí entre si. Mais imagens de vesículas de basaltos no noroeste do Paraná foram encontrados, né, em que vocês conseguem observar uma borda de argilominerais, o centro é composto por cristais de zeólita, no caso um cristal de zeólita. Aqui na outra imagem a gente tem quase que uma estratigrafia de argilominerais, conta uma história cronológica, né? Porque se vocês pararem para pensar, da borda para o centro foi cristalizando diferentes tipos de filosilicatos, a começar por argilominerais e no fim celadonita. Para terminar essa videoaula, eu selecionei uma rocha que contém biotita para nós observarmos no microscópio virtual as características da biotita em lâmina. Lembrando que nós vamos fazer essa breve descrição em conjunto, mas vocês podem acessar o microscópio virtual à vontade, no tempo de vocês, para observarem outras espécies de minerais classificadas como filosilicatos. Lembrem-se que não é apenas a biotita que faz parte dos filosilicatos. Então vamos ver a biotita em lâmina?